Bom dia, povo de Deus! A paz estejam com todos. Estamos aqui mais uma vez para ler a palavra de Deus. Hoje iremos ler, mas primeiramente gostaríamos de pedir que se inscrevam no nosso canal, compartilhe e dê um like para mantermos o canal. Muito bem, Ana Lúcia. E aqui é a Sônia. Quero desejar também um bom dia a todos. E hoje será a terceira parte do Sermão da Montanha. Isso, vamos ler Mateus, capítulo 7 até o 29. Isso, do versículo 1 ao 29. Isso. Continuação do Sermão da Montanha, o hábito de julgar os outros. Não julguei para que não sejam julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando com trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se vos despedacem. Isso, né? Então, o que a palavra vem nos dizer aqui, né? Para não julgar o próximo. Primeiro, nós não temos nem competência para isso, né? Jesus Cristo, né? Cabe a Deus julgar. Então, que temos o cuidado, que quando ele fala de sermão, ele nos deixa alguns ensinamentos, algumas alertas, né? Como seguir de acordo com a palavra de Deus. Então, não julgar o próximo, mesmo que eu sei que fulano tem, né? As suas dificuldades, né? Não está no caminho certo. As suas falhas. Na verdade, eu, enquanto, né, serva de Deus, eu tenho que orientá-lo e não julgá-lo. Cabe a Deus julgar. Isso. Comenta sobre os 6, esses 6 aí, Ana Lúcia. Não deixeis aos cães as coisas, não deis as coisas. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se vos despedacem. Aqui eu comparo como que ele estivesse nos ensinando que não perdêssemos tempo a desperdiçar as coisas santas com pessoas que não se importam com a palavra, não se importa, né? Como você fez aquela reflexão na hora que nós estávamos estudando, eu achei muito importante as pessoas incrédulas, né? Você vai lá pregar a palavra de Deus para pessoas incrédulas. Incrédulas, né? Elas não dão o menor valor para aquilo. É perca de energia, né, com essas pessoas. Não se interessam, né? Na medida que a pessoa não se interessa, você não pegar as coisas santas e jogar ali, né? Fora, né? Isso. O que é santo é santo. Bondade de Deus. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens ao que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Isso, aqui a palavra vem comparar, por exemplo, o pai e o filho. Mesmo sendo o pai mau, eles dão ao seu filho coisas boas, né? Vai querer dar coisas boas. Então, imagina Deus, quando você está no caminho de Deus, né? Com certeza, aquilo que você pedirdes a Ele, né? Ele dará, né? Imagina nós, enquanto humanos, que temos falhas, já, eu vou falar enquanto mãe, né?
o quanto eu quero bem ao meu filho, né? Quantas coisas boas eu quero entregá-lo. Se eu já faço isso, que sou pecadora, imagina Deus, na sua infinita bondade, o que Ele é capaz de nos dar. Aqui também, o que eu posso estar falando é que se trata dos dons espirituais, né? Aquilo que você pedir como dom espiritual, Ele vai lhe dar. Ele não vai lhe dar coisas ruins, mas também dentro do tempo que Ele achar que está correto. Não no tempo nosso, no tempo dele, né? Aqui entra também a eficácia da oração, né? Quando ele fala assim, pois tudo o que pede, recebe. Quem busca, acha o que bate. Abrir-se-lhe-á. Aí nós vemos, quando ele fala, tudo que pedirdes, recebereis. Mas que seja espiritualmente, né? Algo voltado espiritual. As coisas materiais ele vai acrescentando, porque se você é uma pessoa boa de coração, está seguindo a palavra, com certeza, Isso. tratando o lado espiritual, o material não vai lhe faltar, em momento algum. Na maioria dos vídeos nós comentamos isso, né? É muito importante, que a maioria das lições que Jesus nos ensina aqui é o poder da oração. Então, quando nós estamos no caminho dele, né? Reconhecemos que ele é o nosso Salvador, né? Salvador. Que ele é o nosso Pai. Temente a ele. Temente a ele. Portas se abrirão. Certeza. E outra coisa, não é tudo mil maravilhas, dificuldade nós vamos passar. Todo mundo passa. Mas quando nós estamos espiritualmente fortalecidos na oração, ele acrescenta, né, como você falou, as coisas materiais, porque nós também temos sonhos, nós também temos sonhos, nós temos vão abrindo, né? Isso aí. Os dois caminhos, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Eu fico refletindo na minha vida, assim, há uns anos atrás, mais jovem, às vezes eu ficava pensando assim, que caminho estreito é esse? Eu ficava imaginando aquele caminhozinho pequeno e aquele grandão, né? Porque a gente via isso muito na TV, em algum lugar, né? Qual caminho você escolheria? Mas a palavra vem falar o seguinte, o estreito que ele quer dizer aqui é quando você está procurando os ensinamentos de Jesus Cristo, caminhando conforme a tua palavra. Conforme a palavra dele. Isso. Agora, o largo já é quando a gente caminha com coisas mundanas, carnais, focadas somente em bens materiais. Às vezes eu até conheço a palavra, mas eu não caminho na carne, eu não pratico a palavra de Deus, o amor ao próximo, a caridade. Aí, às vezes eu posso até conhecer a palavra, mas vou para outro caminho. E aí é esse caminho largo, cheio de prazeres, né? De perdições, focadas na ambição. Então isso aí é o caminho largo que ele nos mostra aqui. Caminho largo que não conduz à salvação. Isso. A salvação, a gente está falando a salvação da alma, porque tem muita gente também que confunde salvação com viver. Viver não significa que porque você está no caminho da salvação, significa que você vai ter vida. Né? Você ganha salvação de alma. E outra coisa que as pessoas confundem bastante, que nós estamos falando aqui, o nosso canal, vamos reforçar, o intuito dele é falar da palavra de Deus, né? Da palavra de Deus. Então, às vezes as pessoas confundem quando às vezes nós falamos a questão de reforçar o espiritual. Vamos reforçar novamente, coisas materiais, viver bem, né? Ter uma qualidade de vida, todo mundo quer. Mas para que essas coisas cheguem na nossa vida, né, de uma maneira saudável, naturalmente, sem eu derrubar o outro, né, crescer em cima da ambição, eu tenho que estar bem espiritualmente e andando na palavra de Deus. Aí as portas se abrem para que essas coisas cheguem até nós. Isso. Continuando, os falsos profetas, né? Isso. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinhos ou figo dos abrolhos?
Assim toda árvore boa conduz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Isso aí eu fiquei pensando aqui, na verdade, é muito forte isso aqui, né? Porque no nosso dia a dia o que mais tem são falsos profetas. E Deus vem nos dar um alerta aqui, como reconhecê-lo? Através dos seus frutos colhereis. Mas por quê? São as ações, as posturas. Vamos lá. Tem pessoas que estão na igreja, não é isso? Olha, aqui fala toda árvore que dá bom fruto, corta. Que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. A palavra está falando que corta-se e lança no fogo. Então, se você for um falso profeta, você vai passar pela lei divina, né? O juízo, pela justiça, lei divina. né? Por isso que eu falo que já está se cumprindo. A palavra já está se cumprindo. O ser humano, a maioria das pessoas não gosta que a gente fale isso, mas a palavra ela já está sendo cumprida. Quantos falsos profetas estão sendo desmascarados de acordo com a realidade que nós vivemos? Por exemplo, nós até comentamos aqui quando estávamos refletindo. Existem pessoas, vamos pensar lá no altar, lá na igreja, né? Que prega a palavra lindo, maravilhoso. Mas lá na sua casa, no seu dia a dia, as suas ações são contrárias. E isso não adianta. Por isso que quando nós falamos das orações com repetições, dessas coisas, é a própria palavra nos mostrando. E se a gente parar para refletir e olhar no nosso dia a dia, é o que nós vamos ver bastante. Porém, nos deixa um alerta. Não é difícil de reconhecê-lo. Basta olhar o quê? Quando ele fala dos frutos, né? Quando ele fala isso aqui, ó, pelos seus frutos os conhecereis, quem que seriam esses frutos? A sua postura, as suas ações perante a sociedade, ou aquela comunidade, ou aquele local ali em que ele está, né, pregando a palavra. Muitos não estamos dizendo de canais, mas se você for acompanhar e prestar bastante atenção, aqueles programas, seja nos canais pelo YouTube ou outro que você assiste pela TV, que vem pregando a palavra e depois vem cobrando algo ali por trás, usando as pessoas como interesse de riquezas, será? Deixamos a pergunta aqui, não vamos nem responder. Será que são profetas verdadeiros? Né? Então, atentos a isso. Isso. Julgamento nós não fazemos de maneira alguma, porque não somos o Pai Celestial, mas a observação que a gente, né, tá vendo é que realmente o juízo está se cumprindo. Ele já está se cumprindo. E outra coisa, você acabou de falar aí, ó, a árvore que não dá bom fruto é cortada. Se ela é cortada e lançada ao fogo, então as pessoas que não são bons profetas, ou às vezes que usam da palavra de Deus para se engrandecer, mas não tem em sua vida espiritual ações, né, de acordo com os mandamentos de Deus, por si só a raiz deles será cortada. Então não estamos julgando. Quem somos nós? Acabamos de falar. A palavra está falando. Aí a palavra que está nos mostrando isso, né? Que devemos tomar cuidado com os falsos profetas. Então, seguindo aí. Quem entra no reino dos céus? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É o que nós acabamos de falar. As pessoas, por exemplo, tá lá com a postura diante de uma sociedade lá, né? A gente está usando, aí, né, alguém pregando a palavra de Deus, mas em outras situações. Eu vou ali e ajudo o meu vizinho, mas dentro de casa eu não ajudo nem minha própria família, né? Também é um exemplo. É a conduta. É a conduta. Aqui fala também, né, que no dia do juízo final, vamos dizer: Senhor, não expulsamos demônio e não fizemos muitas maravilhas? Fizemos tudo isso, mas não é isso que vai contar. Vai contar o seu procedimento, as suas ações. Suas ações
enquanto E o coração, né? que está no seu coração, que você realmente pratica. Você pode ter esses dons todos que ele lhe deu, mas se você não souber descontaminar seu coração, sua conduta for ruim, né, que vai contra a palavra dele. Ele fala que ele nem vai conhecer no momento, né? Nem conhecerei. Não vai conhecer, porque está errante com ele. Errou praticando com ele, iniquidades, né? praticando ruindade, perversidades. Isso. E ele vai ser o juízo final, né? E cabe ao Senhor, como está dizendo a palavra. Aí Somente a Ele. Os dois alicerces, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Isso, aqui eu vejo, imaginando duas pessoas, dois construtores numa obra, vamos pensar. Tem aquele que vai construir sobre a rocha e aquele sobre a areia. Quem seria, de acordo com a palavra de Deus, sobre a rocha? Seria aquele que trilha os seus caminhos de acordo com os ensinamentos de Jesus. Ensinamento sagrado. E quem seria aquele? Isso. E se a pessoa trilha com os ensinamentos da palavra aqui da Escritura, né, da palavra sagrada, ele é a rocha, ele fortalece a estrutura da sua casa. Agora, aquele que não anda conforme a palavra de Deus, ele está construindo a sua casa através de areia, ou seja, não, ele pode até levantar, porém ela desaba, porque ela não tem a fortaleza que é a palavra de Deus, né, no seu dia a dia. Tem conhecimento, né? Mas não. Mas não pratica. Ele construiu ela. Ele tem o conhecimento, mas ele não anda de acordo com a palavra, né? Isso, aí aquilo ali é uma areia, ou seja, não tem força, né? Para continuar. Vento, desaba. Isso. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei. Ouve as minhas palavras, tá bem? E não cumpre. Ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então a sua estrutura não está preparada para os ataques malignos. Aí ela desaba. Gente, olha, qual que é a chave para nós aqui? É procurar ouvir a palavra de Deus, buscar ela através da oração, da leitura que está na palavra sagrada e praticá-la. Quando nós pedimos a vocês, dê o seu like, compartilhe, nós sabemos que o YouTube tem essas exigências para que o canal possa ser levado até outros, mas nosso objetivo aqui, quando fala para você compartilhar com o outro, é que você possa pregar a palavra de Deus e conduzir a mais pessoas, né? Isso é o quê? Ser grato, né? Por Deus. Gratidão. É a gratidão. A autoridade de Jesus, para fechar. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Isso, né? Então, o que ele quis dizer aqui? Quem é a autoridade? É ele, né? É ele. Ele ensinava com... Ele é a autoridade até hoje. Até hoje, né? Devemos ter essa mesma autoridade, assimilando a palavra, usando os dons espirituais que foi lhes dado por Deus através do seu Filho Messias. Com a mesma autoridade ele nos ensinou. Com essa mesma autoridade que ele tinha, ele passou esses dons pra gente, que devemos ter também a mesma autoridade. Não e que seria essa autoridade que ele fala aqui? Todo aquele que ouvir a palavra de Deus e praticá-la, entrará no reino dos céus. E o que ouvir a palavra de Deus, que muitos ouvem, né? Muitos têm conhecimento e não pratica, construiu sua casa à base de areia, né? De areia. Adquiriu conhecimento, mas às vezes também usa de maneira errada. Isso, né? Então, não conforme a palavra, né? Não conforme a palavra. Então é isso, irmãos, povo de Deus.
Essa é a mensagem de hoje. Então, como todos os momentos nossos de reflexão da palavra sagrada, nós temos um pequeno momento, né, em que levamos nosso pensamento a Deus, para mais uma vez agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui, fazendo essa reflexão, né, fazendo essa leitura que nos vai fortalecer a cada dia aí, que vai ser o alimento para que nós conseguimos aos poucos e vencendo essa nossa jornada, que é essa nossa passagem, né? Por aqui, isso, aqui na Terra. Então, peço nesse momento a Deus que abençoe a cada um de vocês, que leve até vocês discernimento, sabedoria, para que no dia a dia, conforme a tua palavra, você consiga receber as bênçãos necessárias para ter, né, uma vida melhor. E agradeço também a Deus a vida de cada um que está aqui neste canal. Mas não deixamos, né? Aliás, vamos reforçar que compartilhe, né? Leve esta mensagem até um amigo, um vizinho, né? Um colega ou um parente que esteja precisando de ouvir, né? E conhecer um pouquinho da palavra de Deus. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanham no canal e aqueles que vão chegando agora. Para quem não sabe, mais uma vez eu vou falar meu nome é Ana Lúcia, a minha irmã Sônia também, estamos juntas nesse canal e pedimos a participação intensa de vocês no nosso canal, porque divulgamos a palavra sagrada, que é o alimento, como nossa irmã já falou, é o alimento sagrado, sem ela não podemos viver, precisamos para vencer as barreiras da vida, dos ataques malignos da vida, da presença dela nas nossas vidas, e para isso temos que ler e continuar reflexionando em cima dela. E ela nos mostra que o maior ataque na nossa vida não é o outro, é espiritual. São coisas espirituais, Isso. São os inimigos espirituais, os inimigos invisíveis que não vemos, mas que atuam nas hostes celestiais. Né? Isso. Então temos que estar preparados através da palavra. Venho agradecer desde já, desejar um bom dia para todos e fiquem com nós. Amém. Glória a Deus, aleluia.